ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por nós. Aleluia. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por nós. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia neste tempo em que celebramos a ressurreição de Jesus. A Páscoa é o tempo da vida nova que recebemos. E por isso, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, vencedor do pecado e da morte, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Senhor, nosso Cordeiro imolado e nossa paz. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Senhor, ressurreição e vida dos vossos fiéis. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, luz plena dos santos, que nos deste a graça de celebrar os mistérios pascais na terra, fazei que possamos gozar da plenitude da vossa graça na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que tinham vindo da circuncisão começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste em casa dos incircuncisos e comeste com eles. Pedro começou então a expor-lhes tudo por ordem. Estava eu a orar na cidade de Jope, quando tive em êxtase uma visão. Era um objeto semelhante a uma toalha que descia do céu, presa pelas 4 pontas, e chegou até junto de mim. Fitando os olhos nela, pus-me a observar e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou nada de profano ou impuro. Pela segunda falou a voz lá do céu: Não chames impuro ao que Deus purificou. Isto sucedeu por 3 vezes e depois tudo foi novamente retirado para o céu. Nisto, apresentaram-se 3 homens na casa em que estávamos, enviados de Cesareia à minha presença. O Espírito disse-me então que fosse com eles sem hesitar. Foram também comigo estes 6 irmãos aqui presentes e entramos em casa daquele homem. Ele contou-nos como tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais receberás a salvação, assim como toda a tua família. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Lembrei-me então das palavras que o Senhor dizia: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder opor-me a Deus? Quando ouviram estas palavras, tranquilizaram-se e deram glória a Deus, dizendo: Portanto, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento que conduz à vida. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus.
como o suspiro enviado pelas correntes das águas. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Enviai a vossa luz e verdade, sejam elas o meu guia e me conduzam à vossa montanha santa e ao vosso santuário. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. E eu irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha alegria. Ao som da cítara vos louvarei, Senhor meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas conhecem a sua voz.
Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Jesus anuncia-nos que Ele é o bom pastor, Ele é quem conduz o seu rebanho à vida eterna, à salvação. Porque conhece cada um de nós pelo nome, ou seja, conhece-nos muito bem no mais íntimo do nosso ser. E nós conhecemos-lo, ou devemos conhecê-lo pela nossa formação, pela nossa relação com Ele, na oração, nos sacramentos, pela experiência que vamos fazer da vida cristã, pela história da própria Igreja, da comunidade cristã. Vamos conhecendo Jesus e vamos percebendo qual é o caminho que Ele nos indica e vamos deixando-nos guiar por aqueles pastores que Ele coloca para guiarem o povo para a casa do Pai. Os pastores que é o Papa em primeiro lugar, como sucessor de Pedro, que são os bispos como sucessores dos apóstolos, que são os presbíteros, como aqueles que desde o início os apóstolos chamaram para continuar e os ajudar na sua missão de conduzir o povo de Deus. Agora podemos perguntar-nos, mas então no meio de tanta coisa que escutamos, como é que sabemos que este é o caminho certo? Como é que sabemos que este é o caminho que conduz à verdadeira felicidade? Claro que aqui está o busilis da questão. Como é que sabemos que Jesus é que é o Messias Salvador? Os judeus condenaram-no por blasfémia, porque ele se apresentava como um Messias e era um homem. Mas então quem é que tem razão? São os judeus que condenaram Jesus Cristo? Ou são aqueles que acreditam que de facto Jesus é o Messias? Vemos, a primeira leitura é muito interessante, porque mostra-nos que de facto esta própria questão do judaísmo, do cristianismo, mesmo para a Igreja nos primeiros tempos, foi um problema complicado. É preciso circuncidarmos-nos e depois então acreditarmos em Cristo e batizar-nos, ou seja, ser uma espécie de espiritualidade judaica para viver o cristianismo, uma forma de viver o judaísmo mais exigente, mais próprio, mas não deixando de ser o judaísmo. Acusaram Pedro de estar a pecar porque foi à casa de um pagão, por ter batizado um pagão, uma família pagã. Não era assim que se fazia. E Pedro diz, apesar de Jesus ter dito, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e aquilo que atares na terra será atado no céu, e aquilo que desatares na terra será desatado no céu. Os pecados que perdoares ficarão perdoados, os pecados que retiverdes ficarão retidos. É a própria autoridade de Jesus Cristo que deu a Pedro esta autoridade. Mas Pedro não se valeu apenas nisso, mas disse, eu tive uma visão. Deus fez descer do céu um lençol cheio de animais que para os judeus eram impuros. E Deus disse, toma, come, alimenta-te.
mata e come. Portanto, e Deus disse a Pedro claramente: não digas que é impuro aquilo que Deus purificou. E, portanto, se Deus quer que todos os seus filhos alcancem a salvação pelo batismo, pela conversão, pela adesão a Jesus Cristo, por serem discípulos de Jesus Cristo, ide por todo o mundo, foi a última recomendação de Jesus. Anunciai a boa nova a todas as criaturas, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo não disse, vá, circundem-se e depois batizem-se. Jesus Cristo não disse, façam judeus para depois serem cristãos. Não. O batismo é o ponto de partida da adesão a Jesus Cristo. E todos, sem exceção, são chamados a fazer parte deste povo, a serem batizados. Todos, sem exceção. Judeu, grego, escravo, homem livre, todos. E esta foi a decisão importante logo no primeiro concílio de Jerusalém. Conseguir perceber na oração, na reflexão, na escuta da palavra, na inspiração do Espírito Santo, o que é preciso fazer. E é isto que Pedro diz. Lembrei-me então das palavras que o Senhor dizia: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus, quem era eu a opor-me a Deus? E este é o perigo às vezes que acontece. Há pessoas que julgam que sabem mais do que todos, que são iluminados e, portanto, opõem-se a Deus, opondo-se àqueles que Deus colocou para guiar a Igreja. O que é que nos diz que um padre, por mais santo que seja, não tem razão e que o Papa, por mais pecador que seja, é que tem razão? Porque Jesus Cristo disse. Quais são os critérios? Quais são os critérios da verdade? Na comunicação social, no nosso mundo, nas redes sociais, ouvimos muita coisa. As pessoas dizem, eu tenho a minha verdade. Mas essa não é a verdade, é a tua verdade, ou seja, é a tua versão da verdade. É a tua versão, é aquilo que tu achas, é aquilo que tu pensas, é aquilo que tu imaginas, mas não é a realidade. Porque a realidade é o que é. Criada por Deus no momento da criação. Fundada pelo desígnio de Deus. Isto é que é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E, portanto, temos de procurar seguir os critérios da verdade. Agora, claro que, à medida que o tempo vai passando, os critérios afinam-se. O nosso conhecimento e a nossa história mostram-nos como podemos chegar mais facilmente à verdade. Eu lembro-me quando era pequenito, quando via a televisão, era tudo a preto e branco. E cinzento, pronto, vá lá. E para muita gente a verdade é preto e branco. E quando vem um cinzento ficam escandalizados, porque estavam à espera de encontrar ao preto ou ao branco, mas descobrem que há cinzento. Mas depois têm outra descoberta ainda para fazer. É que esse cinzento é o amarelo, é o verde, é o azul, é o vermelho, é o roxo. E, portanto, agora já vemos as cores. São Paulo fala nisso. Quando eu era criança, pensava como criança e agia como criança. Agora que sou adulto, penso como adulto e ajo como adulto, sou responsável. Não posso ficar eternamente à espera que alguém me diga o que tenho de fazer. Isso é fácil. E é difícil tomar decisões. É difícil tomar decisões, é difícil escolher o caminho, é difícil decidir uma coisa ou outra, e se eu estou enganado? Esse é o risco, de facto, da fé. O risco da fé é isto, se eu estou enganado. Mas se Jesus nos diz, este é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai ao Pai, por mim, não morrerá.
Somos cristãos. Acreditamos neste Cordeiro crucificado que deu a vida por nós, mas está vivo e se dá em alimento. E ao longo destes 2000 anos da história da Igreja, vamos percebendo como é que podemos ser discípulos de Jesus Cristo na atenção aos outros e na atenção a Deus. E é isto que aqui em Fátima os pastorinhos nos ensinaram. Uma atenção a Deus acima de tudo. Mas depois também perceberam que essa atenção a Deus realiza-se na atenção aos irmãos. Crer que todos vão para o céu. E se nós sabemos que todos vão para o céu pela fé em Jesus Cristo, vamos falar-lhes de Jesus Cristo e falar-lhes desta esperança. Foi isso que permitiu que este casal de centuriões romanos se convertesse. Porque perceberam que Cristo era a fonte da esperança para o mundo. E que a mensagem que Cristo traz de amor, de misericórdia, de compaixão, de facto é o único caminho da comunhão, não é das divisões, é da comunhão. E na comunhão temos de pôr aquilo que temos em comum e partir das nossas semelhanças para construir uma casa comum, para construir uma igreja comum, guiados pelos pastores, com o critério da verdade, que é Jesus Cristo, que deu a vida por nós e está vivo. Irmãos e irmãs, na plenitude dos tempos veio ao mundo um grande profeta que venceu o demónio e iluminou o nosso coração. Peçamos ao Pai a graça de escutar este profeta que é Deus e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que a intervenção do Papa Francisco na cena internacional e os seus encontros com a juventude do mundo inteiro façam cair os muros dos preconceitos e indiferenças, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis deste mundo procurem, como David, manter a paz entre os cidadãos dos seus países, mesmo à custa de humilhações e insultos dos adversários, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que muitos homens e mulheres do nosso tempo reconheçam, como David, até nos reveses, a mão de Deus e renunciem a vingar-se por si próprios do mal recebido, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a narração evangélica deste dia nos dê a certeza de que o poder de Jesus ultrapassa as necessidades dos doentes e se exerce sobre os demónios, mesmo em terra pagã, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros desta comunidade, quando tiverem de tomar decisões em momentos difíceis, optem sempre por Cristo, mesmo à custa de danos materiais, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Celeste, vinde em nossa ajuda com o dom do Espírito Santo e não permitais que o mal sufoque a vida do Reino. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
entrar por mim será salvo. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a libertar os cativos e oprimidos, e a proclamar o ano da graça do Senhor. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. Eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será Cantarei ao Senhor um cântico novo. Cantarei ao Senhor um cântico novo.